Olá, quarto ano! Tudo bem com vocês? Hoje a nossa atividade é de geografia. Nós vamos falar sobre a formação do povo brasileiro. Logo lá na página 6. Como que aconteceu essa formação desse povo tão diverso que nós já havíamos falado sobre esse assunto na última aula? Nós já sabemos que nós já aprendemos lá em história que os primeiros habitantes do Brasil foram os indígenas. Então, os indígenas, eles são parte da formação do povo brasileiro também. A partir da chegada dos portugueses, os portugueses trouxeram com eles os africanos que vieram trabalhar escravizados. Então, esses três primeiros povos aqui, eles iniciaram a formação do povo brasileiro. Eles formaram a base, o início da população que hoje nós temos aqui no nosso país. Depois, a partir de 1800, outros povos começaram a chegar até aqui também, vindo também lá da Europa, da onde os portugueses vieram. Então a gente tinha muito imigrante alemão, italiano, também vieram povos além da Europa, da Ásia, como os japoneses, os sírios, libaneses, entre outros locais do mundo. Eles começaram a vir para o Brasil e isso deu então ao nosso país essa população tão rica e tão diversa. Como nós já havíamos aprendido lá em história, e a professora já falou aqui, os primeiros habitantes foram os indígenas. Lá na página 7, vocês vão ver essa imagem aqui, que era uma cena do cotidiano dos indígenas, né? Aqui no caso eles estão coletando palmito no interior da floresta. Quando os portugueses chegaram aqui, os historiadores acreditam que existia mais de 1000 etnias de indígenas diferentes. O que é uma etnia? Uma etnia é um grupo, uma população que apresenta a mesma origem, a mesma cultura, a mesma língua e a mesma religião. Então a gente tinha aqui no Brasil mais de 1000 etnias diferentes. Então eles tinham características físicas e culturais diferentes, mais de 1000 grupos diferentes. Mas com a chegada dos portugueses, o que foi acontecendo com essas etnias diferentes? Elas foram desaparecendo aos poucos. Por quê? Porque nós também já aprendemos lá em história que os portugueses, eles escravizaram esses indígenas, principalmente na questão do pau-brasil. Lembram-se que eles cortavam essa madeira, transportavam até os navios, as embarcações, para levar para a Europa. E com esses escravos indígenas que eles começaram a obrigar eles a trabalharem, essa vida dos indígenas, muito diferente do que eles estavam acostumados, reduziu drasticamente essa população. Os indígenas morreram numa grande quantidade. Isso aqui que vocês observam, essa imagem aqui, é uma obra de arte, né? Foi pintada, mas representando essa chegada então dos portugueses até o Brasil. Devido a esse grande problema enfrentado pelos indígenas, que daí todo mundo foi chegando, foi ocupando as terras que inicialmente era deles, eles começaram a ficar sem local. Então houve a necessidade de uma demarcação de terras indígenas. Esse mapa representa para nós, então, o que está de verdinho mais escuro, todas essas áreas. Essas áreas verdes mais escuras aqui representam os espaços que foram demarcados, que era exclusivo para que os indígenas pudessem viver de acordo com as suas culturas, de acordo com seus costumes, né? E isso foi muito importante. Fez com que eles tivessem o seu espaço e assim conseguissem sobreviver, né? Conseguissem passar todos esses tempos aí e inclusive até atualmente. Esse mapa é de 2010, essas áreas indígenas todas ainda existem aqui no nosso Brasil. Mas mesmo assim, olha só a diferença. Nós tínhamos mais de 1000 etnias diferentes na chegada dos portugueses e olha para quanto que foi. 305 atualmente. Então diminuiu mais do que a metade, né, do que existia. Mas enfim, que esses indígenas atualmente, eles ocupam dessa maneira aqui o território brasileiro. A maioria deles, 54%, está na região norte. As demais estão distribuídas pela região centro-oeste, nordeste, sul e sudeste. Mas o que é bem importante a gente saber disso aqui? Por que foi importante essa demarcação dessa área para os indígenas? Para que eles pudessem viver de acordo com os seus costumes, porque eles eram os povos que habitavam essas terras bem antes da chegada dos portugueses, né? Então eles tinham direito também à terra deles.
Depois, a partir disso, nós vamos fazer as nossas atividades. A primeira é essa pergunta aqui sobre o que eu acabei de dizer ali. Por que foi importante a demarcação da terra dos indígenas? Vocês podem responder o que está nesse espaço aqui, ó. Foi importante para que eles pudessem viver de acordo com os seus costumes, para que eles pudessem ter o local deles, né? Então, vocês podem copiar o que está nesse espaço. A número 2, vocês têm 8 palavrinhas aqui. Vocês vão encaixar essas palavras nesses espaços. Cada uma delas vai se encaixar perfeitamente num espaço desse. Nenhuma delas vai se repetir. Então, vocês, conforme forem colocando, vai riscando que vocês não se perdem. Então, antes da chegada dos ao Brasil, quem que chegou ao Brasil? Os portugueses. Então, antes da chegada dos portugueses ao Brasil, diferentes grupos indígenas habitavam todo o território brasileiro, principalmente nas áreas próximas ao... Nós já vimos isso lá em história. Eles moravam principalmente nas áreas do litoral, em razão do clima, da vegetação e da oferta abundante de água doce, disponível nos rios das regiões. As diversas etnias indígenas não tinham a mesma cultura e religião e falavam línguas diferentes. Muitos indígenas foram escravizados pelos portugueses, deixando para trás aspectos de sua cultura, como suas crenças e línguas. Então, cada palavrinha se encaixa perfeitamente aqui nos espaços, certo? Aí, a número 3, ele pede para que vocês olhem lá, segundo o censo demográfico, realizado pelo IBGE em 2010, qual é a região brasileira com maior quantidade de povos indígenas. Por quê? Então, vocês vão olhar lá no mapa, vão ver que a maior região é a região norte. A professora até mostrou para vocês lá, que era aquele espaço do gráfico de verde. Por que que essa região é a maior? Porque é onde vivem 54% dos indígenas, né? E é maior porque tem a maior concentração de floresta. E os indígenas são habituados a viver em florestas, certo? Porque inicialmente aqui, antes da chegada dos portugueses, o que mais tinha era floresta. Número 4. Muitas cidades brasileiras têm nomes indígenas. Escreva o nome de 2 dessas cidades. Então, aqui, nome, aqui a gente vai escrever o nome dessas 2 cidades. Nome da capital do estado do Paraná, que significa terra dos pinheirais, ou seja, terra de muito pinhão. Então, como que é o nome da capital do nosso estado? Curitiba. Então, é só escrever. Curitiba significa o quê? Terra de muito pinhão. A palavra Curitiba é de origem indígena. E tem uma outra palavrinha, que é a capital de Sergipe, que só vocês juntando aqui, vocês vão escrever o nome dela, mas ó, o nome dela vem do Tupi-Guarani, que é uma outra língua indígena, que isso significa ará, significa papagaio, e caju significa fruto do cajueiro. Então, como que é o nome da capital do Sergipe? Aracaju. Então, é só vocês escreverem o nominho aqui. Tem a atividade número 5, mas essa atividade nós não iremos fazer hoje, tá? Porque ela é lá do material de apoio, nós vamos fazer numa próxima aula, tá certo? Até a número 4 só que vocês vão fazer hoje. Qualquer dúvida, vocês podem estar chamando a professora, tá ok? Uma boa atividade para vocês e até amanhã.